Nas conversas que partilhamos neste dia, falamos com a irmã Fátima Veríssimo, é a provincial ou visitadora das Irmãs Vicentinas em Portugal e, enfim, enquanto coordenadora e animadora de todas as irmãs, teve de coordenar também e teve de arregaçar mangas, como já ouvi dizer, para dar a resposta a um surto de Covid que aconteceu na comunidade e que infelizmente fez com que falecessem 2 irmãs na comunidade aqui do Campo Grande, em Lisboa. Irmã Fátima, de que forma é que uma comunidade se dá resposta a estas situações, por muito que se ache que pode acontecer, acredito que nunca se está preparado para isso. É verdade, de modo nenhum. A nossa casa é muito aberta e as irmãs mais idosas e mais doentes residem numa parte da casa que tem 4 frentes, portanto, 4 portas, não é? E, embora nós disséssemos é preciso ter cuidado, havia sempre encontros mesmo, às vezes de familiares, com todas as precauções. Mas realmente nunca ninguém sonha que um Covid vai entrar por uma casa dentro tão de repente e que vai tomar conta de muita gente ao mesmo tempo, não é? Claro, dando sinais de algumas irmãs que estavam com sintomas, convidamos logo a delegada de saúde a nos orientar. E então foram os primeiros testes e realmente veio um número muito grande de positivas, de irmãs positivas. Inclusivamente quem prestava cuidados diretos às irmãs, a nossa irmã enfermeira. Claro que eu, sendo enfermeira, eu ia agora olhar para mim. Eu esqueci-me completamente de mim e disse, não, vou arregaçar mangas mesmo, arregaçar mangas, como se diz mesmo. E vou em frente. E tomei conta das que estavam mais doentes. E de imediato houve logo uma equipa disponível de irmãs em que cuidavam das mais lúcidas umas e eu cuidava das mais doentes e das mais idosas. Realmente nós conseguimos, em 8 dias, dar apoio, estar próximas. Era desde a alimentação, desde o apoio psicológico, desde a presença, desde a higiene da própria pessoa, da própria irmã, desde a higiene da casa, do ambiente. Portanto, foi tudo uma mobilização muito rápida e uma resposta muito rápida. O importante era que as irmãs se sentissem que não estavam sós. E que nós íamos cuidar delas e que elas iam ficar boas. Era sempre essa certeza, essa esperança que nós levávamos a cada uma. Mas, claro, no 8º dia, no 9º dia, no 10º dia, são os dias que começam algumas a piorar. E, de facto, houve irmãs que nós víamos que não havia apetite, não havia forças, já não havia sequer capacidade para falar. Estavam com alguma temperatura, porque no início, basicamente, não houve assim grandes sinais, mas realmente quando começam em força as irmãs mais idosas, as que têm mais dificuldades e mais sequelas de doenças, são aquelas que sofrem mais. E não haja dúvida que nós começamos a ficar muito preocupadas e, portanto, tínhamos que avaliar a tensão arterial, a saturação de oxigênio periférica, tínhamos que ver a temperatura e, portanto, íamos controlando. E ninguém deu sinais até o 8º, 9º dia de que nós pensássemos alguém vai morrer. Não pensávamos nisso. Aquela prostração era normal, o cansaço era normal, a respiração mais lenta era normal, mas os parâmetros estavam sempre dentro da normalidade. Quando nós íamos olhando e víamos que realmente 2 irmãs estavam a ficar muito mais pálidas, estavam a ficar com menos reação, foi quando então tivemos que pedir a intervenção do INEM e, de facto, baixaram rapidamente a saturação do oxigênio e foram levadas para o hospital. Tínhamos algumas informações que, nas primeiras horas, as irmãs estavam a reagir bem. Depois, 4, 5, 6 dias, já as informações eram que as irmãs já estariam muito mal, que certamente já ia ser difícil a recuperação. E faleceu uma
que é a Margarida, que era a irmã mais nova, por assim dizer, do grupo que estava infectado. E a notícia foi, teve uma paragem cardiorrespiratória e não resistiu. Estávamos no funeral de uma. Na manhã seguinte, veio a outra notícia, a irmã não resistiu e teve uma embolia e faleceu. E aí nós realmente, a tristeza foi muita, o sofrimento foi muito, preservamos o silêncio e a oração e privamos desta notícia, privamos. Mas há sempre uma que houve e então passaram de umas para as outras. E realmente, mas conseguimos que não entrasse o pânico. As irmãs estavam calmas, estavam serenas e era sempre, olha, estamos na quaresma. Este não é nenhum tormento, não é nenhum suplício relacionando com a vida de Jesus no seu tempo de sofrimento. Portanto, é um tempo propício para encararmos esta realidade como fazendo parte da vida de um cristão, de um católico, de uma consagrada, que vai a caminho com Jesus para a meta que não sabemos qual é, no fim. E foi interessante que as irmãs, apesar de tudo isto, iam recuperando, iam sendo colaboradoras as próprias doentes. Eu entrava no quarto das mais difíceis em termos de doença e eu dizia, vamos, que está a recuperar. E algumas diziam-me, mas eu não tenho nada. Eu disse, não, realmente não tenho. Está mais mole, está mais cansada, mas realmente isto não é nada, minha irmã tem razão. E, portanto, as coisas depois foram andando pelo melhor. Mas foi reforçada também a equipa, a própria equipa foi testada, deu positiva, que foi o meu caso. Eu fui testada no dia 22. Já me sentia um bocadinho cansada, não tinha outros sintomas, era só cansaço um bocadinho. Porque nós vamos para a cama e não dormimos. Amanhece, a gente quer vir, se a irmã está bem. E às vezes cheguei a levantar-me de noite para ver uma outra irmã que eu deixaria mais cansada e mais prostrada. E, de facto, durante esse tempo todo, foram 15 dias, quase agora um mês, eu não senti vontade de descansar, nem coisa mais parecida a isso. Eu sentia uma força enorme, eu queria era que as irmãs reabilitassem e tivessem ânimo. E toda a equipa. Quando eu fui testada positiva, eu disse à delegada de saúde, olha, eu vou continuar a trabalhar com as que estão mais doentes, porque a irmã que está doente ainda está positiva e, portanto, eu sou a única que posso entrar pelo hospital dentro. E ela disse, com certeza, irmã. Pronto, ainda foi os 2 primeiros dias, 3, mas depois eu senti um bocadinho de cansaço, digo, não, tens que ter juízo, vais descansar um bocadinho. Outra equipa também foi reforçada, que eram as mais, no fundo, lúcidas e as mais ativas, e graças a Deus todas colaboraram. Foi um tempo difícil, foi um tempo de muito trabalho, de muita preocupação, também é verdade, mas também foi um tempo de provação, foi um tempo também de esperança, foi um tempo de provar que nas horas difíceis estamos confiantes que Jesus está no meio de nós e que isto vai mudar, e é verdade. E está a mudar neste momento, praticamente neste momento, só temos 2 irmãs que podem infectar se não tivermos cuidados. O resto das irmãs já estão em desconfinamento, já faltam poucas. Quinta-feira saem todas mesmo do isolamento e só ficam praticamente 2 irmãs que foram testadas esta segunda-feira positivas. As restantes, graças a Deus, já estão a recuperar. E eu recuperei. O meu teste já deu negativo. Muito bem, infelizmente, e está aí novamente para ajudar as irmãs que precisam. Claro. Perguntava-lhe a irmã Fátima Veríssimo que memória interessa fazer e que memória a comunidade guarda e a congregação guarda dessas 2 irmãs que faleceram, do trabalho que elas realizaram. Assim, a irmã Margarida era uma doçura. E ela era, de facto, tinha alguma doença que se cuidava, mas colaborava bastante no refeitório. E era uma irmã muito silenciosa, muito atenta, e era uma irmã, eu diria mesmo, uma irmã doce. Tinha uma doçura, um sorriso, uma bondade que nos deixou todas
muito tristes e muito perplexas. Foi a Margarida. E que nos fazia muita falta mesmo. Para todas as coisas que nós precisávamos, Margarida vem comigo, faz isto comigo, ou anda ali comigo, ela vinha imediatamente, era uma irmã totalmente disponível e muito boa. E era uma irmã que estava sempre presente na oração, na capela, em todos os momentos da comunidade. Era uma irmã muito presente na comunidade. Guarda-nos esta memória de uma irmã que era a mais nova do grupo e que o Senhor lembrou-se dela e que nós aceitamos a vontade de Deus. E só nesta disposição é que nós partimos com força. E a memória da irmã Margarida jamais será esquecida como a irmã Margarida, a irmã doce, a irmã bondosa, a irmã que não faz barulho. Parecia Santa Catarina Labouré, no silêncio. Era a irmã Margarida, era a irmã do silêncio. A irmã Joaquina, eu senti sempre o sofrimento dela. Eu senti mesmo. Chorei algumas vezes com ela, porque ela tinha um problema de coluna muito grave. E quando chegou a infecção de Covid, eu percebi que as dores eram muitas. E, portanto, ela tinha que tomar para as dores mais doses do que qualquer outra. E eu com outra irmã, que era da linha da frente, mesmo do meu braço direito, demos com a irmã Joaquina sentada no chão, mas sentada como se nada acontecesse. E um pouco desorientada. E eu disse, não faz mal, a irmã está sentada, nós vamos sentá-la na cama. E ela, pois, eu estou sentada no chão. Eu disse, nós vamos sentá-la na cama. E sentámos-la e eu disse, não, a irmã está cheia de dores. E ela disse-me, percebe? Eu disse, percebo, irmã, percebo. E então eu levei-a para um quarto mais isolado para ser melhor vigiada. E daí a 2 dias eu vejo a irmã Joaquina a afundar-se. Eu olho logo de manhã e digo, não, a irmã não está bem. E ela disse, não, eu não estou bem, estou com dores na mesma e quero respirar e não posso. Embora ela respirasse, não houvesse assim sinais de uma grande dispneia. De qualquer modo, eu fui avaliar e disse que realmente está fora dos parâmetros normais. E então chamei logo o INEM. O INEM até disse, não, ela vai recuperar. Eu disse, olha, não é fácil ela recuperar, com as dores que ela tem. Não é. E então, sim, levaram. Eu ainda fui à porta e disse, despedi-me dela e disse, irmã, vai voltar. Mas pronto, de facto, não voltou. Era a irmã do sofrimento. Era uma irmã que sofria bastante da coluna. E era uma irmã muito empreendedora. Foi sempre uma irmã, o que ela sonhava, ela realizava. Se ela sonhasse melhorar uma obra, ela melhorava. Ela foi sempre uma irmã servente, como nós chamamos, superiora. Ela foi superiora na Madeira, de várias comunidades, e foi aqui também, mas era uma irmã que era muito ativa e sempre melhorando a qualidade de vida da sua comunidade e da obra onde ela se encontrava. Depois realmente ficou doente, dos seus problemas de coluna, e sofria em silêncio também. Mas sofria muito. Sofria muito. Ela deixa a mim essa marca da paciência no sofrimento. Uma última partilha que lhe pedia para fazer connosco, que é sobre esta experiência do isolamento e da privação em que muitas irmãs tiveram de ficar da vida em comunidade, da vida de oração na capela, enfim. São dias da vida consagrada completamente diferentes e completamente inesperados, não é? Não haja dúvida. Se me perguntar se eu peguei no breviário durante este tempo todo, não. De modo algum. Eram os passos nos corredores, eram a sua liturgia das horas, não é? Não havia, nem sequer me lembrava que tinha que pegar no breviário. E quando me lembrei, e muitas vezes a sós com Deus, eu dizia, sabes que eu agora não tenho rezas. Eu agora entrego a minha vida por estas irmãs. Eu vou fazer tudo por elas. E, portanto, não havia espaços. O pouco tempo que eu estava sentada era mesmo com elas. E eu dizia, olha, Senhor, ofereço-te a minha vida, ofereço-te este trabalho, ofereço a vida das irmãs. E isto é uma oração, recebe a nossa oração, a nossa pobreza de não podermos estar de joelhos, mas estar de joelhos diante do outro que sofre é a mais bela oração. Já dizia São Vicente Paulo, eu sentia nitidamente que estava em oração.
que estavam em comunhão com Jesus nesta luta. Era uma luta mesmo diária, uma luta diária que as equipas tinham. E realmente o que é que fica? Fica a marca da fragilidade. Nós somos frágeis, mas também fica esta marca. Nós somos capazes de vencer acreditando e pondo a nossa mente aberta, porque não havia tempo para estar a lamuriar nem a lamentar. Eu dizia, irmãs, nós temos qualidade, temos condições, não nos falta nada. Desde a higiene, desde a comida, desde a roupa lavada, desde as ajudas todas. Eu ainda pedi auxílio a 3 pessoas, integrei na equipa mais 3 auxiliares que vieram imediatamente, pediram trabalho e eu admiti-as, e portanto estava tudo posto. Isto só, de facto, quem tem fé, quem tem esperança e quem, no fundo, quer andar para a frente, agarra isto com uma naturalidade, apesar de sofrimento. Mas se me perguntar, tem marcas de sofrimento? Foi assim tão duro? Eu digo, doutor Paulo, mais dura foi a cruz de Jesus. Eu dizia isto mesmo. Mais dura foi a cruz de Jesus. A nossa cruz é gloriosa, como a de Jesus foi a da ressurreição, mas a nossa cruz foi mais depressa glorificada do que a de Jesus. Quer dizer, nós temos que levar isto para uma linha também de fé espiritual. Só num campo de fé e espiritual é que nós entendemos estes acontecimentos. Porque não dá para perceber como, de repente, 2 irmãs apresentam sintomas e quase todas estão infectadas. Quer dizer, não dá para perceber. E ou a pessoa se revolta ou a pessoa diz não. É assim, acontece. Não é mistério, mas também nós não sabemos. Não sabemos. Não me pergunte como é que isto acontece. Não sei. Como é que pode acontecer? Sei. Como pode acontecer? Sei. Como se pode prevenir? Também sei. Mas é inevitável numa comunidade grande. E também sabe o Agora, sentido todo. As marcas são muito positivas. As marcas são muito positivas. Eu tenho acontecimentos muito interessantes, tenho histórias muito lindas para contar. Já fui ao lar, já todas, dissemos, já ressuscitamos todas, e a Páscoa ainda não veio, já estamos em Páscoa. Antecipamos a Páscoa, estão todas felizes. Pensei que não me iam reconhecer depois disto tudo. Estão todas. E todas com um agradecimento enorme à equipa. Todas muito agradecidas, chamam-nos para agradecer como é que vocês tiveram paciência connosco, como é que nos deram de comer, como é que nos levantaram, como é que tiveram tanta coragem para isto, não estão cansadas. Claro que a única marca que nos deixa, eu, por exemplo, não tive sintomas, eu fui assintomática, mais 2 irmãs, só 3, no meio disto tudo é que fomos assintomáticas. O resto foi tudo com sintomas de dores no corpo, de sofrimento. Mas eu vou dizer, todas nós achamos que isto foi muito positivo para nós. Vamos tirar partido. Primeiro, é preciso ter mais cuidado. Segundo, é preciso cuidarmos cada vez mais umas das outras. O cuidar do outro é cada vez mais importante. E terceiro, Jesus está para resgatar. Jesus está para libertar. E então, assim, agora já tem sentido a minha oração. Olha, eu vou rezar um salmo e chega-me. Hoje rezei um salmo e chegou-me. Uni-me a São João de Deus e disse, bendito seja Deus. Olha, eu digo, foram 2 irmãs e não foram das mais velhas. As de 90 anos ficaram. Mas foi a vontade de Deus. Só se pode pensar assim. E Nossa Senhora estava connosco também, Maria estava sempre connosco, acompanhava-nos. E elas rezavam, as irmãs rezavam, havia uma que rezava o texto alto, para toda a gente ouvir. E eu dizia assim, ora boa, uma boa irmã, é mesmo isso. Foram momentos difíceis, mas também foram momentos em que nós nos sentimos felizes porque tivemos capacidade para ajudar, para cuidar e para amar. Irmã, agradeço-lhe muito este testemunho e a partilha que faz com quem pode conhecer outra dimensão da vida em comunidade que tiveram nesta experiência difícil, que passa por muitas famílias, passou também por uma comunidade religiosa e felizmente que estão a sair desse surto de Covid. Lamentavelmente 2 irmãs faleceram
mas estão a recomeçar agora na medida do possível. Muito obrigado. Muito obrigado também. Obrigado. Muito obrigado.